Boa noite a todos. Para nós é um prazer muito grande, né, conseguir realizar, né, essa reunião da nossa Comissão de Direito do Trabalho, eu junto com a minha colega Renata Scarpini, né, sempre tentando aí trazer alguns grandes assuntos, né, e a gente só tem aqui, né, no evento de hoje, agradecer a gentileza do convite, né, do professor Rodolfo Pamplona Filho, né, que veio trazer para nós uma série de perspectivas aí dessa dificuldade que nós temos, né, de fazer essa leitura, né, num momento tão peculiar, tão específico, né, dentro dessas mudanças legislativas, né, dessas interpretações nesse momento. Então, acho que é muito importante a gente poder trazê-lo, né, para discutir esses pontos. Estava conversando com o professor, chama de professor, né, nosso professor de todos nós, né, então eu não consigo não chamá-lo de professor, então eu estava conversando com o professor Rodolfo um pouquinho antes do início da nossa reunião, né, e disse, professor, eu vou abrir mão, né, de ler o seu currículo, né, porque o professor realmente, como um grande jurista, um grande escritor, juiz do trabalho, professor, né, reconhecido, né, pela sua grande capacidade jurídica, ele, com certeza, dispensa estas apresentações. Então, pedi a ele que fosse desnecessário. Então, realmente é um grande prazer. Como nós faremos? Vou passar a palavra para o professor, para que possa nos brindar aí com uma palestra, né, a respeito aí da teoria da imprevisão e dos negócios jurídicos na pandemia, muito importante, e depois, gentilmente, o professor Rodolfo, né, responderá alguns questionamentos que forem feitos dos nossos participantes, e a doutora Renata, né, ao final da palestra, o doutor Rodolfo assume aí, para que possa repassar esses questionamentos ao professor Rodolfo, né. Obviamente, não vou me delongar, agradeço a presença de todos os amigos, né, todos aqueles que estiveram ao nosso lado, ajudando a divulgar, né, o grande evento que nós temos hoje na comissão. A pandemia também nos ajudou muito, facilitou e muito trazer o professor Rodolfo. Então, esperamos que tenhamos um grande evento hoje. Professor Rodolfo, mais uma vez, agradeço imensamente a gentileza, sei da sua agenda, sei da dificuldade de encaixar, mas, mais uma vez, agradeço a oportunidade de senhor estar aqui conosco, na Comissão de Direito do Trabalho, da OAB, da 12ª Subseção Ribeirão Preto, e é um prazer, né, tive a oportunidade de conhecê-lo no ano passado, no evento da USP, do professor Jair, e é um prazer tê-lo aqui novamente. Muito obrigado e fique à vontade. Bem, estimado amigo Marcelo Braghini, doutora Renata, eu quero dizer da minha honra, minha satisfação de participar deste evento, né, dessa nova modalidade que é essas transmissões telepresenciais. Nós vivemos um período absolutamente inédito na história do país e do mundo. Ninguém poderia imaginar, né, em dezembro que passou, se fizéssemos alguma profecia apocalíptica de que iríamos passar mais de 150 dias em isolamento presencial, ninguém levaria a sério, ninguém acreditaria, e o fato é que o inviável, o improvável, o impossível tornou-se realidade. Estamos tendo que construir uma nova normalidade, né, dentro dessa ideia de poder participar. E se nós estamos hoje impossibilitados de viajar, de deslocar nas medidas de restrição, né, pelo menos pela via virtual nós temos a oportunidade de servir. Eu adotei uma postura, as pessoas acho que duvidam um pouco da minha sanidade mental, né, mas eu adotei uma postura de tentar servir a comunidade. Eu estou alcançando agora cerca de 300 lives em todo esse período, né? Eu abri a minha agenda, botei no meu Instagram com quem vocês querem que eu faça uma live, e aí comecei a fazer. Depois que parei, fiz com todo mundo que eu tinha combinado, agora eu abri os horizontes, e nesse ponto o meu anjo da guarda, que é Martinha, né, está sempre colocando
né? Ela é minha assistente, é a pessoa que cuida de mim, marca minha agenda toda, e aí está me administrando isso, que não está sendo fácil, né? Vocês podem ver até que eu estou com olheiras, assim, está cada dia mais difícil, porque eu também estou na ativa da magistratura, né? Estou na ativa no magistério, então a gente tem que se virar, e o fato é que esse mundo virtual está se mostrando cada vez mais extenuante, né? Então nós temos os resultados que obtivemos e que estamos verificando nessa questão do home office, do teletrabalho, é uma produtividade cada dia maior, né? Nós estamos trabalhando muito mais em home office do que trabalhávamos presencialmente, e isso gera uma exaustão, um cansaço que não se pode negar. Mas eu quero dizer que eu realmente estou não vim a vida a passeio, eu estou realmente para servir e adoto uma máxima de Mahatma Gandhi, que é a base da minha vida: quem não vive para servir, não serve para viver. E por isso, eu não sei quantos estão nos assistindo nesse momento, mas é porque eu estou diretamente no Zoom, não estou sabendo a quantidade de pessoas que estão participando, mas quero dizer a todos e a todas que eu estou disponível, né? Podem me seguir no Instagram, sou eu mesmo, não é assessoria, então sou eu mesmo que respondo cada mensagem, então ficarei muito feliz de encontrar todos e todas lá. Se você gostou dessa palestra, tire uma foto, poste lá nos stories, me marque, que eu repostarei e seguirei você com todo prazer. Para mim tem sido uma oportunidade muito legal de fazer novos amigos, né? Eu só conseguia fazer novos amigos assim numa eventual palestra. Eu conheci o professor Braghini justamente ano passado na USP, nessa palestra, mantivemos um bom papo, uma amizade, trocamos livros e estamos aí também buscando novas oportunidades de intercâmbio cultural. Quem sabe, estava falando com ele aqui nos bastidores, quem sabe quando a pandemia passar, e há de passar algum momento, né, e poder retornar às viagens, para mim vai ser um prazer enorme poder voltar a Ribeirão Preto, uma cidade que me encantou. Eu fui a minha primeira e única vez nessa palestra na USP, mas adorei, gostei das pessoas, gostei da USP, gostei do Pinguim, gostei de rodar aí, então quero ter a oportunidade de rever se o destino sorri para todos nós. Mas, feitas essas observações, quero dizer, me sigam lá no Instagram, me sigam nos meus canais no YouTube, canal Pamplona, canal Papeando com Pamplona, lá eu disponibilizo todo o material. Se vocês puderem me também mandar os arquivos dessa palestra, eu disponibilizarei lá também. Para mim é um prazer poder compartilhar o conhecimento com todos e todas. E eu vou conversar aqui, eu estava conversando com o Braghini. Braghini, você queria que eu falasse mais do campo do direito de trabalho ou do direito civil? Eu posso trabalhar nas duas perspectivas, posso fazer uma visão geral. Eu disse, não, professor, pode trabalhar nos dois ramos, mas no final dê a ênfase na parte trabalhista, que do público deve ser mais ligado a isso. Eu digo, sem problema, vou explicar. Então, o Instituto, na perspectiva do direito civil, verificar, inclusive, as aplicações e distorções que temos visto na prática do direito civil brasileiro, do direito das relações de consumo, e trazer, finalmente, a aplicabilidade disso também no campo trabalhista, né, que a gente tem realmente muitas questões a tratar. E há, nesse ponto, sem sombra de dúvida, muitos desafios. E as pessoas acham estranho que eu, juiz do trabalho, dê aula de direito civil, mas sim, eu sou um homem poliamorista, eu casei com o direito civil e o direito do trabalho ao mesmo tempo. Então, se eu fiz concurso para a magistratura trabalhista, eu fiz concurso para professor de direito civil da Universidade Federal da Bahia, tenho muita honra de estar ensinando já há 25 anos e, por isso, quero me colocar à disposição mais uma vez de todos. E vamos começar a falar um pouco aqui. O corte da nossa exposição é teoria da imprevisão e negócios jurídicos durante a pandemia. Então, vamos fazer especificamente uma construção sobre o que é a teoria da imprevisão, porque nós temos visto muitas distorções ou mal compreensões sobre o tema. É preciso entender que, no campo das relações contratuais, né, é regra milenar, né, a ideia de que o contrato é feito para ser cumprido. A regra básica traduzida no brocardo do Pacta Sunt Servanda. Ou seja, a ideia da força obrigatória dos contratos, porque se estabeleceu uma determinada relação contratual, obrigações, essas obrigações devem ser cumpridas. Isso não é algo de agora, é algo que tem
milênios, né, algo que a gente pensa na própria construção do direito em geral. E aí a gente precisa entender que essa máxima na verdade, uma máxima, é um postulado. Não é, vírgula, porém, vírgula, para ser um dogma. E, às vezes, a gente, quando incorpora determinadas regras ou determinados preceitos como base de um sistema, muitas vezes eles são distorcidos e as pessoas acabam acrescentando um pouco de si ou da sua própria visão sobre o tema. Né? E aí, o que acontece? As pessoas levaram o Pacta Sunt Servanda tão a sério que começaram a achar que era um dogma. E isso, estou falando do século XVII, XVIII, XIX para cá. No início do século XX, nós tivemos um grande marco na história, né, que foi a Primeira Guerra Mundial. Né? E esse marco, ele gerou profundas cicatrizes e repercussões, notadamente na Europa continental. E o que aconteceu? As pessoas tinham contratos antes da guerra e, em tese, houve uma série de descumprimentos, porque estávamos em guerra. Quando termina a guerra, as pessoas começaram a querer exigir o cumprimento daqueles contratos que existiam antes da guerra. Porque, se voltou à atividade, eu preciso ver isso. Mas perceba que havia uma modificação substancial das condições de fato. E isso fez com que, na França, se discutisse, né, o tema para resgatar uma ideia que estava lá no direito romano, mas parecia esquecida, né, que era a ideia de uma cláusula implícita em toda a relação contratual, né, conhecida como cláusula rebus sic stantibus. O que é a ideia? É que o Pacta Sunt Servanda é rebus sic stantibus. O Pacta Sunt Servanda, o contrato é feito para ser cumprido, enquanto as condições continuam as mesmas. A ideia que veio na França não é uma ideia originária francesa, é uma ideia romana, mas que ficou muito conhecida através aí anote, quem tiver, os estudantes, da Lei Fayot. A ideia da Lei Fayot era justamente a possibilidade de um contrato que é existente, que é válido, deixar de ser exigido e permitir a sua extinção com a desvinculação contratual por causa de uma mudança substancial da equação econômica do contrato. E essa ideia é que foi o fundamento para o que se construiu como teoria da imprevisão. A lógica de que aquilo que não pode ser previsto pelas partes, ou seja, aquilo que não está dentro do gerenciamento de riscos no momento da celebração do contrato, ele pode ensejar a inexigibilidade do contrato com a sua extinção. É essa a lógica. Só que isto foi sendo aperfeiçoado com o tempo. E as pessoas esquecem determinadas referências. O Código Civil 16, naturalmente, não tinha uma única palavra como isso. A Lei Fayot é de 1919, né, do final já, no ano seguinte, a guerra, ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, é claro que o nosso Código Civil 16 não tinha uma única palavra, e continuou não tendo. Na verdade, nós passamos a verificar, por exemplo, que, e isso é algo histórico e interessante para nós da área de direito de trabalho, ou para aqueles que ensinam direito econômico ou direito empresarial, que, por exemplo, a inserção da correção monetária no direito brasileiro, ele não se deu inicialmente por uma previsão legislativa da sensibilidade do legislador para a necessidade de recomposição de valores por causa da inflação. Não! Na verdade, já foi por uma atuação do Poder Judiciário, justamente na aplicação da cláusula rebus sic stantibus, para querer rediscutir o conteúdo do contrato, porque eu não sou mais um menino prodígio. Eu fui juiz com 23 anos, mas isso já foi há 25 anos. Eu estou com 48, já sou no máximo um coroa simpático. E eu posso dizer a vocês, meus amigos, que o sistema brasileiro foi permitindo recomposições, porque o Código Civil 16 estava fincado no nominalismo, ou seja, você emprestou um valor,
fora a discussão de juros, né, sem o limite da lei de usura, né, você pagava era o valor que pegou emprestado. Ou seja, correção monetária como rendimentos ou como frutos civis era algo que foi sendo construído jurisprudencialmente com a ideia da teoria da imprevisão. Vide os contratos de locação antes da lei do inquilinato, em que nós tínhamos mudanças o tempo todo, justamente por isso. Quem viveu os anos 80 sabe bem do que está falando, mas por quê? Porque na realidade anterior, dos anos 70, 60, 50, você começava com um determinado contrato e o cumprimento no final dos contratos era quase uma esmola dado ao locador. E isso, por quê? Porque não havia a ideia de correção que acabou sendo construída jurisprudencialmente, e aí sim, nós sabemos que se o direito é o último vagão do trem da história, a legislação muitas vezes é a última cadeira. E aí trouxe nesse ponto, como previsão específica a partir dos anos 60, da figura da correção monetária. Mas há de se notar que o Código Civil de 16, nosso primeiro Código Civil que morre, é substituído com o Código Civil de 2002, morreu sem ter previsão legal específica disso. Era toda uma legislação complementar. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o Código Civil de 16 durou até o início da vigência do Código Civil de 2002, o ora vigente Código, e ele nunca trouxe esse tipo de previsão. E nunca trouxe previsão específica da teoria da imprevisão ou da cláusula rebus sic stantibus. Era uma construção jurisprudencial com base na doutrina. E aí o que é que nós tivemos sobre esse tema, meus amigos, minhas amigas? Né? Toda uma inserção paulatina por inspiração da doutrina. Talvez o diploma legal de microsistema mais avançado do país, que ainda é o Código de Defesa do Consumidor, trouxe a teoria da imprevisão, né, admitindo até como um direito do consumidor a revisão contratual. Mas se você olhar o vigente Código Civil, botar a previsão revisão contratual, botar a previsão cláusula rebus sic stantibus, botar a previsão teoria da imprevisão, não vai achar uma única palavra. E aí é que, na verdade, a comissão, que foi presidida por Miguel Reale, preferiu incorporar a teoria da imprevisão com um outro nome. Talvez um nome técnico que decorre da concepção original da teoria da imprevisão. É a resolução por onerosidade excessiva. Lembram lá da Lei Fayot? A ideia de pensar na inexigibilidade de determinadas obrigações por causa da quebra da equação econômica. Bem, nessa situação, o contrato é feito para ser cumprido, mas tendo mudado de tal forma substancial a equação econômica, o Código Civil de 2002 abarcou a ideia de que, opa, mudou isso, podemos pensar na extinção dessa relação contratual por causa dessa quebra de equação. Só que, e por isso que a palestra é teoria da imprevisão e os negócios jurídicos, só que um contrato é um negócio jurídico. E por isso sofre a aplicação de toda a sua principiologia. E um dos princípios mais caros à teoria do negócio jurídico, é o princípio da conservação do negócio jurídico. E aí, na própria previsão legal específica sobre resolução por onerosidade excessiva, há a previsão de que, em vez de se fazer a extinção, se a parte que é beneficiada com essa quebra da equação oferecer prestação que compense a modificação da situação de fato, o negócio jurídico pode continuar. Isto é, digamos assim, um resumo da ópera da teoria da imprevisão para o direito civil. Só que essa matéria, na nossa prática e nesse período da pandemia, não pode ser interpretada isoladamente.
É preciso compreender o contexto deste tema com o Código de Defesa do Consumidor. E com a ideia de que, embora tenhamos a teoria com um outro nome, que pensa mais na extinção, mas admite a conservação, quando a parte oferece essa prestação, mas com todo o avanço, e notadamente a atuação do Ministério Público, né, no pós-88, mas com, digamos assim, alavancado pelo Código de Defesa do Consumidor, o que temos visto é justamente a figura da revisão contratual nos contratos de consumo. Mas em que sentido, meus amigos? Em que sentido, minhas amigas? No sentido de pensar em uma rediscussão da avença pela via do judiciário. O que é que tem acontecido? Nós temos visto ações, né, contra instituições de ensino, contra locadores, contra qualquer pessoa que tenha, seja titular de negócios jurídicos onerosos de trato sucessivo, para dizer que, em função da mudança da equação econômica, com base na teoria da imprevisão, com base na cláusula rebus sic stantibus, estão querendo uma redução dos pagamentos estabelecidos. 10, 20, 30, 50%. Isso acaba virando uma farra. E acaba sendo também uma das distorções que temos visto nas relações de consumo. Por quê? Porque uma mudança linear, reduz 10, reduz 20, reduz 30, pode não atender às necessidades do consumidor, pode ser ótimo para todos, porque ninguém quer pagar mais, todo mundo quer pagar menos, mas perceba que pode não resolver na situação econômica a mudança da equação originária. E aí, na verdade, nós temos aí também uma situação complexa, porque a ideia de tornar a revisão um direito do consumidor não quer dizer que a revisão seja um direito de todo e qualquer cidadão que não esteja na relação de consumo. Por quê? Porque se admite isso com base no diploma consumerista, a gente vai trazer agora para a discussão no campo trabalhista. Por quê? Porque o fato é que temos visto nessa atuação que tem toda uma principiologia consumerista, esta ideia de talvez redução de prestações de determinada atividade, a ideia de querer aplicar isso para o direito do trabalho. E uma aplicação para o direito do trabalho pode ser no campo do direito material ou no campo do direito processual. Só que no campo do direito material, nós temos previsão específica na CLT para a noção de modificações do contrato de trabalho em situação de força maior. A previsão lá do artigo 501, 502 da CLT, com uma ideia talvez de redução de salários, com redução proporcional da jornada. A própria noção da extinção de contratos de trabalho por motivo de força maior, com um ônus reduzido. O ônus na relação trabalhista reduz 50%. Só que a previsão originária é de 50% da indenização a que teria direito, que, na verdade, era a indenização da antiguidade, que não existe mais. Então, na verdade, a correspondência pela previsão da Lei 8.036, que é a lei do FGTS, é a redução da multa de FGTS de 40 para 20. As pessoas querem aplicar na relação de emprego a força maior como se fosse da relação civil. Sem qualquer tipo de pagamento. Isto é um absurdo. Por quê? Porque nós temos regra específica que não desconhecia na época em que foi editada a figura da força maior que quebra anexo casal de responsabilidade civil, mas mesmo assim se estabeleceu que haveria apenas uma redução da indenização. A gente pode aprofundar a discussão trabalhista para verificar hoje, sem uma atualização legislativa específica, se essa redução para metade se é para aplicar o direito civil puro, esquecer o direito de trabalho, não pagar nada, se é para pensar numa redução equivalente só da multa do FGTS, se é para pensar
numa aplicação analógica à figura do distrato da reforma trabalhista, também do aviso prévio. É a quem defenda uma redução linear de 50% de todas as ervas acessórias. Parece-me que no sistema que procura prestigiar, né, a situação do vulnerável trabalhista, a gente tem que pensar na redução só e somente só da multa do FGTS de 40 para 20. Né? E aí sim, sem sombra de dúvida, do reconhecimento da extinção do contrato e pela impossibilidade da continuidade por um motivo de força maior. Mas perceba que a pandemia não é um cheque em branco, não é um salvo-conduto, porque eu estou alegando a pandemia e dizendo, não, porque você tem que ter tido realmente um abalo econômico que esteja além dos riscos da atividade econômica. Por quê? Porque nós temos situações, e eu não sei a realidade de Ribeirão Preto, mas eu sei de diversas cidades desse país, inclusive a minha, né? Nós temos determinadas atividades empresariais que não foram abaladas com a pandemia, ao contrário, foram incrementadas. Farmácia, mercado, empresa delivery, as próprias instituições financeiras que nunca sofrem qualquer abalo. Né? Então, nesse ponto, é preciso entender essa questão. Né? Não é eu estou alegando a teoria da imprevisão, porque está difícil para todo mundo. Está difícil para todo mundo. Estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. E por isso é preciso verificar qual é o barco, qual é o lugar de fala de quem sustenta ou quer a aplicação da teoria da imprevisão. Essa é uma premissa fundamental para pensar na relação jurídica de direito material. Todavia, é possível também aplicar isso para o direito processual. E o elemento em que tem sido suscitado é justamente nos acordos celebrados antes da pandemia, em que as pessoas querem, com base na ideia da teoria da imprevisão, que o magistrado reduza o valor do acordo, ou reduza o valor da parcela, ou projete em mais parcelas. E eu tenho colegas que têm feito isso. Não me parece a melhor postura. Nós temos que lembrar especificamente que nós estamos vivendo numa situação de pandemia em que há, sem sombra de dúvida, sensibilidade, alteridade, sentir a dor do outro, né, para perceber que estamos todos na mesma tempestade. E não estamos todos no mesmo barco. Ora, é preciso entender a lógica da inserção da teoria da imprevisão no direito brasileiro, na ideia da resolução por onerosidade excessiva, mas também na ideia de que a parte que se torna beneficiada apresente algum tipo de contraprestação. Não é o caso. Nós estamos todos no mesmo barco. E um acordo que foi celebrado, não vou simplesmente dizer porque a CLT dá um manto na conjugada. Não, isso é óbvio, mas é fácil demais. É preciso entender que a lógica é do pacto está se observando. O acordo é feito para ser cumprido. Só que nós temos aí, e aí é onde é que deve entrar a autoridade, nós temos aí uma chance de ouro para pensar, sim, e é ótimo falar isso no evento da OAB, né, um empoderamento dos profissionais da advocacia. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, nessas circunstâncias em que vemos a dificuldade dos pequenos e médios empresários, em especial, para manutenção, para continuidade da sua atividade, temos aí sim uma situação em que seja a aplicação da teoria da imprevisão. Para quê? Para que o magistrado determine uma sessão para tentar conciliar. O que a gente vai construir resgatando os nossos conhecimentos fundamentais de direito civil, uma nova ação objetiva. Ou seja, trazer com que as partes devidamente empoderadas e demonstrando a situação econômica que passaram a ver em função da pandemia, possam rediscutir o conteúdo, não para pensar em redução linear, mas sim naquilo que possa ser feito para que possamos cumprir aquilo. E quando as partes acertam entre si, cabe ao magistrado homologar, porque é uma nova ação para extinguir a relação jurídica obrigacional anterior e termos aí
através de um campo de negociação. Esse é um período para negociação, para mediação, para aproximação das partes e poderem resolver isso. Quem deve assumir o protagonismo não é o Poder Judiciário, é a advocacia. Neste ponto, tentando, expondo, discutindo, para tentar resolver essa situação. E se não conciliarem, assuma o autor os riscos de demandar contra alguém que pode não ter dinheiro. Uma execução frustrada. Ou seja, a gente vai tentar exortar as partes a uma solução negociada. Mas quando um não quer, dois não bicam. E aí, nesse ponto, se não se resolver, execute-se. Pode não achar nada, o processo vai ficar esperando aparecer dinheiro. Agora, é uma situação que a gente vai ter que verificar com o devido cuidado, porque poder-se resolver por uma negociação. Dá para fazer alguma coisa, o magistrado? Eu não sou entusiasta de ativismos judiciários ou voluntarismos que Robin Hood, que o indivíduo acha, estou resolvendo. Não, porque quando ele cobre um santo, ele descobre outro. É preciso entender da responsabilidade dos profissionais envolvidos. Então, o magistrado, se a parte não conciliou, o papel dele é execute e vai ver o que vai acontecer. Agora, não tem jeito mesmo, sem distorcer a dogmática? Não. Há alguns campos, sim, que é possível sobrelevar. O que me parece o mais óbvio é quanto à cláusula penal. Se demonstrado efetivamente que o descumprimento do acordo se deu porque a empresa fechou, o cara não tem mais capital, nesse ponto está parado, teve que suspender os contratos do empregado ou despedi-los, ele não tem mais o que fazer, parece-nos que é uma situação em que ele, de repente, está querendo cumprir de alguma outra forma. A ideia de um afastamento da incidência da cláusula penal pode ser uma boa ideia, sem distorcer a dogmática, porque cláusula penal é pré-tarifação de perdas e danos. Se nós mostramos que se trata de uma situação realmente, perceba que aqui não é presumido, é provado, realmente de força maior, poder-se afastar a cláusula penal, né? Claro, para estimular e exortar o cumprimento do pactuado, né? Com juros, com ação monetária, tal, mas nada pensando em acréscimos que teriam essa finalidade. E, finalmente, para dizer que eu não falei de flores, né? Temos visto colegas aplicando algo que eu não sou lá, digamos assim, muito entusiasta. Na minha vida, sou juiz há 25 anos, só fiz isso de fato uma vez. Mas há uma possibilidade, né, de, numa situação extrema de pensar em impossibilidade de cumprimento imediato, fazer uma aplicação analógica da previsão do título executivo extrajudicial e fazer aquela parte que paga imediatamente 30%, divide as outras parcelas em 6, com juros e correção monetária. Eu não sou muito simpático a isso, por uma previsão legal específica que diz que aquilo não é aplicável para a execução de título judicial. Mas é uma situação extrema para hipóteses extremas, em que seja absolutamente demonstrado que é uma hipótese de força maior e por uma intransigência, muitas vezes, do autor, isso não possa ser resolvido da forma que é a ideal, que é a conciliada. Mas não é algo que eu recomende enfaticamente. Digamos assim, é um remédio para ser usado em situações extremas. E a gente precisa perceber que a diferença do remédio para o veneno é apenas a dose. E, por isso, precisa ter cuidado. Falei aqui já há 35 minutos, estou à disposição para tirar dúvidas sobre qualquer referente à pandemia, direito individual, direito coletivo do trabalho, direito civil, aí o professor Braghini é que dá as ordens e todos nós juntos recebemos ordens da doutora Renata, que obviamente é muito mais bonita que o professor Braghini, então ela que manda. Professor, eu queria mais uma vez agradecer a sua generosidade de estar aqui conosco essa noite. Realmente, as suas palavras são esclarecedoras, são motivadoras, e eu acho que o pessoal
tão esclarecido que nem muitas dúvidas tiveram. Porém, eu gostaria de questionar o senhor. Para quem ficou tímido de perguntar, não se preocupe, eu não mordo a barba, é só a barba da pandemia, mas quem quiser me perguntar depois, pode perguntar também em inbox no Instagram, para mim servir é um prazer e quero servir aí todos e todas da OAB de Ribeirão Preto. Sim, a questão que o senhor disse que, né, a teoria da imprevisão para a pandemia e os juízes, alguns têm aplicado nessas questões de acordos já homologados, inclusive. Eu tenho uma outra questão, não é relacionada a esses acordos. O senhor entenderia que a teoria da imprevisão poderia ser aplicada no direito coletivo? Então, um ente sindical, por exemplo, patronal, no caso patronal, poderia se fazer valer dessa teoria da imprevisão para tentar aí reduzir valores como vale-refeições ou algum outro direito normativo que tem onerado a folha de pagamento dos seus filiados. O senhor acha que caberia a alegação de teoria da imprevisão nessas circunstâncias do direito coletivo? Essa é uma pergunta bem muito interessante, é algo que dá para enfrentar a matéria. Mas é preciso perceber que no campo das relações coletivas, nós já temos, inclusive, uma previsão legal específica da aplicação da teoria da imprevisão, que é o chamado dissídio coletivo de revisão. Mas ele parte de uma premissa fática que muitas vezes é impeditiva da sua atuação, que ele parte do pressuposto de que você só poderia pedir a revisão numa modificação substancial, né, depois de 1 ano de vigência da norma. Como a maior parte das normas coletivas, na prática, também se limita a 1 ano, nós temos aí, digamos assim, um óbice fático para a sua aplicação. Eu não vejo, nesse ponto, um espaço para pensar no exercício do poder normativo da Justiça do Trabalho, para pensar nesse ponto. Mas vejo, sem a menor sombra pálida de dúvida, sempre o espaço para o campo da negociação coletiva, né? Mas perceba, é muito difícil imaginar, nessas circunstâncias, uma norma coletiva para subtrair ou modificar ou protrair determinados direitos enquanto estava na vigência da anterior. Mas nada impede. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem aí uma continuidade da negociação e aí a gente pode falar, sim, de um direito do trabalho de emergência ou um direito de trabalho de exceção. O MP 936, né, que se converteu na Lei 14.020, é o melhor exemplo dessa situação excepcional de um direito tido como literalmente de exceção para a situação de pandemia. Perceba que lá, no campo da redução salarial pela via individual, parece-nos aí, sem sombra pálida de dúvida, que no campo da negociação coletiva isso também é viável, né, partindo desse pressuposto da excepcionalidade. Eu só não iria para o Poder Judiciário, por causa da previsão legal específica. Marcelo? Nós temos algumas perguntas aqui. Você gostaria de falar alguma coisa? Vou tirar a imagem por 1 minuto só, quer pedir? Antes de passar para você, Renata, para os questionamentos do Daniel, né, o nosso colega lá do Grupo de Estudo da USP, eu gostaria também de agradecer a presença da professora Andréa Bugalho, da UNAEP, professor Jair, da USP, e como o professor Rodolfo, em virtude aqui do nosso modelo webinar, eu vou repassar os comentários do professor Jair. Diz que o senhor luta muito, mas como lutador e cantor, ele é melhor que professor. Mas como poeta, manda bem. Rodolfo, tudo bem, quer que eu cante, eu canto. And now, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live a life that's full, I travel each and every highway and more
much more than this, I didn't more way. Se quiser, eu canto a noite toda. Aí professor, vai uma música, né? A música do Muito professor. bem. Ó, eu trouxe porque eu lembrei, eu estou lançando o meu 88º livro, esse aqui. Opa! É meu 5º livro de poesia, Poesia na Pandemia. Eu recebi o boneco hoje, por isso que eu pegar. E aí, enquanto o pessoal está vendo se tem mais alguma pergunta, eu vou recitar. Eu fiz 33 poemas nesse período do isolamento, Inspira, e aí a gente tem algumas questões interessantes. É o Jair que está aí, já é muito gente boa, André Bugalho também, manda um beijo para o produtor André, para também o Jair. Jair, me chama de volta aí quando acabar a pandemia, eu quero voltar. Aí, o negócio é com ele, O negócio é com ele, professor Rodolfo. Cara. Aqui, deixa eu recitar um poema aqui que eu fiz durante a pandemia, né? Sobre o trabalho na pandemia. Já que aí o nosso big boss aí do trabalho é o comandante Jair. Olha lá. Escrevi isso aqui dia 28 de junho. Né? Tava falando sobre... só explicar, eu lancei meu livro 87, saiu, tenho 3 semanas, foi sobre assédio moral organizacional, né? E aí eu fiz sobre assédio moral organizacional presencial e virtual, né? Porque a gente estava vendo muitas dessas discussões sobre essas reuniões, esse tipo de atividade de cobrança excessiva de metas, cobrando as mesmas metas que tinham, às vezes aumentando no período. E aí eu pensando, meu Deus, o trabalho na pandemia ainda está gerando assédio moral, meu Deus. Aí eu escrevi o seguinte: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E o trabalho mudou para ficar a mesma coisa. Tempos tristes de adaptação para os limites da exploração. Home office, banco de horas, do salário, redução, do contrato, suspensão. Uso e abuso do computador. Nos braços e olhos, só dor. Músculos levados à exaustão. Nervos expostos à pura tensão. No remédio final da solução pelo mal, da aceitação social, do assédio moral. Uau! Maravilha, professor. Poderia ser melhor. Não poderia ser melhor. Fantástico. Renata, eu te pedi, acho que pela da hora maravilhosa, a poesia do professor Rodolfo, nos brindando mais uma vez com essa inspiração, né, que não tem fim, né? Então, o professor Rodolfo sempre muito inspirado, o professor Jair lembra, né, com muito saudosismo da poesia, que também foi, que nós fomos brindados. Eu acho que eu recitei uns 2 poemas, eu acho, daquela vez lá. Eu cheguei atacadíssimo, que eu estava vindo de outra viagem, eu já comecei a falar. Eu me lembro que eu recitei, acho que o Desestruturação Produtiva, acho que eu recitei, não sei se foi a Perda da Inocência, a Vocação. São poemas meio conhecidos. Se vocês quiserem ver a versão recitada ou a versão cantada, vejam lá no canal do YouTube. Eu posso recitar aí o que vocês quiserem, né? Mas estou à disposição. Parece que chegaram algumas perguntas também. Isso, aí eu ia pedir para a Renata, para a gente poder fazer a pergunta do Daniel. Vamos. Professor, boa noite. É o questionamento do Daniel Risoli, ele é nosso parceiro no grupo de estudos da USP. A pergunta dele é o seguinte: pense que os contratos, ou até mesmo a Constituição, não foram feitos somente para ter validade em momentos de bonança, mas também e principalmente em momentos de crise. Nessa linha, querer rediscutir cláusulas que protegeriam a parte justamente em momentos de instabilidade não poderia desprestigiar a função da proteção do contrato? Esse é o questionamento dele. Excelente pergunta, Daniel. E foi, sem sombra de dúvida, com base nessa linha de raciocínio, os 2 votos, né, do Rosa Weber e Fachin no julgamento da DIN 6363, que reconheceu a constitucionalidade em sede liminar da MP 936 na parte da redução. Ou seja, sem sombra de dúvida, esse é um argumento
muito atrativo, que tem a minha simpatia, mas não foi o reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, eu costumo dizer que, pós a decisão do ADI 6363, cabe-nos a nós, como defensores, como amantes, como entusiastas do direito, da disciplina jurídica das relações de trabalho, ficar vigilantes, sabe? Eu gosto de usar na expressão técnica, vigilantes, com a arma na mão, vigilantes para que essas situações de excepcionalidade reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal fiquem limitadas temporalmente a essa pandemia. Temos mais um questionamento, ele é do Rodrigo. Embora o professor eu creio que já abordou isso, mas se eu puder só dar mais uma recapitulada, ele questiona: a teoria da imprevisão pode ser um argumento jurídico válido para o não cumprimento do acordo trabalhista? Perceba, é uma argumentação para dizer da impossibilidade fática, mas perceba que, a priori, ela é, na verdade, um mote para poder ter a rediscussão, porque cabe ao magistrado determinar o cumprimento do acordo. Né? Você tem, com a base da teoria da imprevisão, dizer: olha, eu não pude cumprir por causa disso, quero ver se a gente pode rediscutir, e se as partes, num campo do exercício de uma autonomia da vontade, naturalmente, devidamente assistida, conseguirem resolver, se ótimo. Mas, se não, cabe ao juiz, execute o seu acordo. Aí, nesse ponto, a gente não pode imaginar esse dado. Eu fazendo a ressalva que uma demonstração efetiva de que o descumprimento se deu pela pandemia pode, pelo menos, aliviar a cláusula penal. Mas é uma situação que, até do ponto de vista fático, é mais complicada. Porque se eu conseguir achar o dinheiro para pagar o principal, eu acho para a causa penal. Entende? Então, por isso que eu costumo dizer, provavelmente, se é uma situação de bancarrota mesmo, eu não tenho a menor dúvida de que acabaria gerando uma execução frustrada. Professor Jair aqui, ele diz, professor Rodolfo, que é só você marcar o dia e horário, né? Que a USP está Veja aí quando liberar, para eu poder viajar de Salvador para ir, marca uma sexta-feira, eu falo para vocês a noite toda, né, o sábado dia, e aí depois a gente vai aproveitar. O Jair está me devendo um churrasco. Né? Tá devendo... ele está me devendo também, porque ele fez na chácara dele, ele fez na chácara dele aquela costela de chão. A Andréia estava lá, ele fez costela de chão na chácara dele, passou a noite inteira fazendo. Não vire um devedor contumaz. É um devedor contumaz. Agora não usa mais Bacen Júnior, eu Cisbacen, vou usar o Cisbacen e Jair. Ainda mais falando para mim que gosta de comer. Essa coisa da alteridade, do servir, tem me gerado situações muito interessantes nesse período da pandemia. Porque o que é que acontece? A gente estava... Eu me divorciei há 2 anos, eu moro num flat, né? Aqui é onde fica a minha biblioteca, eu vim aqui para trabalhar. E aí o que é que acontece? Eu estou lá tentando, não tenho fogão, então eu saio comprando nas empresas delivery ou nos pequenos comerciantes locais. E aí o que aconteceu? Gente, eu vejo lá o pessoal lutando, ralando para poder sobreviver nesse período da pandemia. E aí eu digo assim, porque a gente precisa valorizar o trabalho humano, né? E é o trabalho do empregado, mas é o trabalho do empregador também, o pequeno empresário que está lutando. E aí eu vou lá e vou comprar comida lá num determinado lugar, eu digo assim, eu vou lhe ajudar. Aí eu vou, o que é que você tem aqui de bom aí? Eu vou comprar aqui, comprei. Opa, eu vou postar uma foto disso. Aí eu vou tentar achar, mostrar que eu gostei, quem sabe o pessoal vai. Aí eu postei uma, o cara ganhou 100 seguidores. Postei outro, o cara ganhou 200. Postei outro, o cara ganhou 500. Aí todo mundo pede, porque obviamente eu não cobro absolutamente, eu faço por solidariedade, né? A ideia de servir. Aí eu virei blogueiro gourmet. Então agora, toda semana eu posto alguma coisa que eu achei interessante. Gente, eu vejo aqui, vale a pena, ajude os comerciantes locais. É a coisa do servir, sabe? Acho que eu tenho até um poeminha sobre isso aqui. Deixa eu achar um poeminha aqui, ó. Mas o poema para encerrar aqui, ó. Que aí termina com Gandhi,
É um poema sobre servir na pandemia. Há muitas formas de servir, inclusive na pandemia. Talvez, no fundo, se permitir amenizar a agonia de simplesmente desconhecer o que reserva ao futuro. E, por isso, aprender e superar o tempo duro, sem esperar nada em troca, mesmo sem sair de sua toca. É possível exercitar a missão de se entregar, em lives ou campanhas, realizar grandes façanhas de profunda solidariedade, descobrindo a alteridade e o prazer do voluntariado, em servir quem está ao lado, somente pela sensação de dividir seu próprio pão e fazer a coisa certa por manter a mente aberta para aprender a lição que Gandhi ensinou com o coração. Quem não vive para servir, não serve para viver. Sensacional. Bem, faço das minhas palavras, das palavras do professor Jair, as minhas. O cara é fera. Maravilha. Quando o Jair me chamar para ir, eu vou levar para o Marcelo, para a Renata, para o Jair, para a Andréa, alguns exemplares e vou dar de presente para vocês. Maravilha. Vai ser um prazer. Queria só agradecer o pessoal que comentou aqui no nosso chat. A doutora Andréa Bugalo está mandando um abração, professor. O Daniel falou que ele é seu fã desde quando o senhor tinha cabelos compridos. Eu sinto a falta do meu cabelo. Poxa, meu cabelo era no meio das costas, era enorme. Eu usava rabo de cavalo ou coque, né? Mas a idade chega, né? O cabelo vai. Aí ele mandou um abraço para nós também, Marcelo. O Daniel é um parceiraço. Nós temos um canal super legal também no Face. E eu queria colocar aqui no chat, professor, o seu Instagram. Qual certo. Que é, por favor? R Pamplona. Eu vou tentar entrar aqui no chat para você. Como é que é? Acho que eu consigo. Aqui embaixo. Meu Instagram é esse aqui, ó. O senhor consegue colocar para compartilhar com o pessoal? Consigo. Esse é meu Instagram. Isso. R Pamplona Filho. Pode me seguir lá, quero ver todo mundo. Meus canais no YouTube são 2. Canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Qual é a diferença? No canal Pamplona é o conteúdo exclusivo, no canal Papeando com Pamplona é o conteúdo compartilhado. Por exemplo, se vocês me permitirem ter acesso a esse vídeo, eu vou colocar no canal Papeando com Pamplona para dar mais visibilidade ainda ao OAB de Ribeirão Preto. Maravilha. Excelente. Agradeço a todos, agradeço a Renata, agradeço imensamente, né, todos os nossos colegas que tiveram, professor Rodolfo Pamplona Filho, né, espero vê-lo novamente, presencialmente, uma pessoa ímpar. Vamos, né, cobrar o churrasco de costela do Jair. E faremos o churrasco de costela do Jair. Esse ele está devendo. Promessa é dívida, hein? Promessa é dívida. Não é? Muito obrigado, professor, pela gentileza, pelo seu tempo. Nós lutamos muito para conseguir essa agenda, então fico muito feliz. Valeu. Um abraço. Obrigada, professor. Foi um prazer imenso. Até a próxima. Deus quiser. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado a todos. Foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigada, Marcelo. Show de bola. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Valeu.